Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero começar com vocês uma nova série, os Top 5, os 5 principais aspectos relacionados com a fé judaica, os 5 principais aspectos relacionados com as viagens para Israel. Afinal, esses são os 2 focos principais aí do nosso canal. E eu quero te convidar, de repente você tem alguma ideia, você pode sugerir para nós temas que a gente possa abordar aqui no nosso canal nessa série. Eu espero também que você possa gostar, se divertir e que a sua opinião também possa ser importante, né? Talvez você não vá concordar comigo em todos os aspectos, mas a opinião é livre e de repente seus comentários aí podem ajudar a enriquecer o nosso canal. Nesse vídeo eu quero começar com vocês sobre os 5 principais rabinos da história de Israel a partir da Idade Média. A partir ali do ano 1000, a gente vai contar até os rabinos atuais, os 5 principais, segundo a minha visão. E como eu falei, talvez a sua visão possa ser um pouco diferente, mas enfim, respeitamos a todos e vamos para os 5 principais rabinos desde a Idade Média até os nossos dias. Em quinto lugar, o rabino Menahem Mendel Schneerson. Ele que foi o 7º rabino, o 7º Rebbe da dinastia Lubavitch. Ele nasceu em 1902, 18 de abril de 1902, numa cidade chamada Nikolaev, no antigo Império Russo. E desde pequeno, Menahem Mendel Schneerson, ele fazia homeschooling, estudava na sua própria casa e ele estudou muito a Torá, o Talmud. E já nos seus 13 anos, quando ele fez o Bar Mitzvah, os grandes rabinos de sua época, lá na Ucrânia, já o consideravam um garoto prodígio. As suas opiniões acerca do Talmud já eram consideradas. Imagina você, com 13 anos, ser aceito e sua opinião considerada entre os grandes rabinos de sua época. Menahem Mendel Schneerson também era um estudioso de matemática, estudava muitas línguas. Ele sabia falar inglês, francês, italiano, ele sabia falar georgiano também, né? Ele sabia falar latim e ele sabia falar, obviamente, o Yiddish, que era o hebraico misturado ali com a sua língua nativa da região. Como ele nasceu em 1902, você deve imaginar que ele viveu também os dias terríveis do nazismo na Europa. E, infelizmente, em junho de 1940, ele teve que mudar-se para os Estados Unidos com a sua esposa, mas não sem antes ter perdido parte da sua família, dentre eles Dov Ber, seu irmão, a sua avó e muitos outros familiares. A esposa do Rebbe Lubavitch também perdeu muitos dos seus familiares para o nazismo. Enfim, o Rebbe Lubavitch, então, antes de ser Rebbe Lubavitch, né, o rabino Menahem Mendel Schneerson, mudou-se para os Estados Unidos em junho de 1940. E depois da morte do Rebbe anterior, em janeiro de 1950, os vários judeus da instituição Chabad começaram a se questionar quem seria o próximo Rebbe e todos apontavam para Menahem. E o Schneerson, então, o que ele fez? Ele relutou, ele não aceitou, ele não queria, ele falou, olha, eu me conheço o suficiente para saber que eu não sirvo para ser o grande rabino ou novo Rebbe. Mas depois de muito insistirem, ele acabou aceitando e ele tornou-se o grande Rebbe Lubavitch, que hoje tem mais de 200 dos seus trabalhos escritos, publicados aí. E esses escritos, esses conselhos ajudaram e continuam ajudando a milhares, milhões de pessoas pelo mundo afora. Os livros do Rebbe Lubavitch trazem conselhos preciosos para todos da fé judaica. Embora os rabinos possam ter conceitos diferentes, mas de forma a ajudar o povo de Israel, o Rebbe Lubavitch trouxe muitos conselhos valiosos para o povo de Israel. E no ano de 1992, o Rebbe Lubavitch sofreu um derrame. E 2 anos mais tarde, em 12 de junho de 1994, infelizmente ele veio a falecer com 92 anos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ainda hoje, lá em Nova York, a casa do Rebbe Lubavitch, o túmulo do Rebbe Lubavitch, tornou-se um lugar de peregrinação e muitos judeus vão lá para conhecer um pouco mais desse grande rabino que por muitos, através dos seus conselhos, através de milagres que foram atribuídos a eles, acabaram o considerando como o Mashiach,
né, o Mashiach prometido aos filhos de Israel. Um detalhe é que o Rebbe Lubavitch nunca pisou em Israel, né? Esse é um detalhe interessante sobre um grande rabino, mas isso não desfaz todo o mérito do Rebbe Menahem Mendel Schneerson. Esse, o quinto. E agora, nesse top 5, nós vamos ao quarto dos grandes rabinos que deixaram a sua marca na história. E em quarto lugar, dentre os rabinos mais influentes, Rebbe Nachman de Breslev, um rabino que eu aprecio muito. Ele que nasceu na Ucrânia, antigamente era Polônia, mas hoje é Ucrânia. Em 4 de abril de 1772, ele deu início ao movimento chamado Breslev. O judaísmo Breslev é um movimento racídico que tem grande aceitação nos dias atuais. Ele era bisneto de um outro grande rabino, o fundador do Hassidismo, Rabino Israel Baal Shem Tov. Mas não é por isso que o Rebbe Nachman está aqui nessa lista de hoje, né? Então por que Nachman é tão importante assim? Porque a filosofia do Rebbe Nachman de Breslev estava diretamente ligada com a nossa proximidade com Deus. Ele entendia que a nossa relação com Deus devia ser uma relação como aquela que a gente tem com o nosso melhor amigo. E o Rebbe Nachman, então, ele instituiu praticamente, vamos dizer assim, o conceito da Hitbodedut, da oração que nós fazemos sozinhos, normalmente no campo, isolados, só nós e Deus, como uma conversa entre amigos. Então o Rebbe Nachman tornou-se muito influente a partir desse aspecto. Assim como o Rebbe Lubavitch, o Rebbe Nachman também foi um garoto precoce, um menino precoce. Com apenas 6 anos, Nachman já saía de casa de noite para ir rezar no túmulo do seu bisavô. Depois ele ia para um mikve fazer a sua purificação. Isso com apenas 6 anos de idade. Com 13 anos, ele já tinha se casado. Por incrível que pareça, Nachman de Breslev se casou com 13 anos com uma moça chamada Sasha, que era filha de um rabino na sua época também. Entre 1798 e o ano 1800, Nachman migrou-se, passou um tempo em Israel. Em 1802, ele mudou-se para a cidade de Breslev, na Ucrânia. Daí vem a expressão judaísmo Breslev, porque quando ele chegou lá, ele disse uma frase que era mais ou menos que, a partir de então, os seus discípulos seriam chamados de Hassidismo Breslev. Então, a partir daí, então, foram chamados, instituídos a comunidade Breslev a partir de 1802. Não é uma instituição, né? O judaísmo racídico Breslev não é uma instituição de milhares de anos, mas de cerca de 220 anos. Nachman não escreveu muitas coisas, né? Mas toda a sua obra foi transcrita, foi escrita pelo seu discípulo Rebbe Nosson. Ele gravou muitas das histórias do Rebbe Nachman e ele transcreveu. A principal obra de Nachman de Breslev foi o Likutei Moharan, que traz a interpretação de Nachman acerca da Torá, dos conceitos da Torá. Ele tinha por visão trazer o judaísmo para uma prática muito mais de proximidade com Deus através da oração, através das boas obras, através das nossas atitudes. Muito semelhante aos discípulos de Yeshua há 2000 anos atrás, né? Normalmente eu costumo dizer que, na verdade, quem instituiu o hassidismo foi Yeshua há 2000 anos atrás. Infelizmente, a gente não pode dizer que o Rebbe Nachman teve uma vida longa, cheia de dias. Nachman de Breslev tinha apenas 38 anos quando faleceu. A cidade de Uman, onde ele faleceu e foi sepultado, é hoje o centro Breslev. Muitos judeus vão lá para visitar o túmulo de Nachman e muitos discípulos do Rebbe Nachman estabeleceram moradia ali e frequentam a sinagoga Breslev ali em Uman, onde o Rebbe Nachman faleceu. Ele foi um grande rabino e eu sempre gosto de falar das palavras, buscar os ensinamentos do Rebbe Nachman, porque ele tinha esse conceito muito importante de proximidade com Deus, de tratarmos Deus, de relacionarmos com Deus de uma forma próxima, não como algo distante, mas como Deus estando sempre próximo de nós. Rebbe Nachman, portanto, o quarto da nossa lista. Agora nós vamos ao terceiro rabino da nossa lista, o bisavô do Rebbe Nachman, Israel ben Eliezer, o Baal Shem Tov. Baal Shem Tov significa o mestre do bom nome. Ele que foi o fundador do movimento
chamado Hassidismo, ou dos piedosos. Ele nasceu em 1698 na Ucrânia e faleceu também na Ucrânia em 22 de maio de 1760. Aos 5 anos, recebeu um legado de seu pai, que estava por falecer. E seu pai lhe dizia: meu filho, não tenhas medo, não tenha temor de ninguém, exceto a Deus. Ame cada judeu com todo o seu coração e com toda a sua alma. E Israel Baal Shem Tov levou esse legado por toda a sua vida e ele transformou o movimento iniciado por ele naquilo que veio se tornar o grande carro-chefe do judaísmo até os dias de hoje. Não há muitos escritos sobre Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, ele mesmo não deixou nenhum livro escrito. Mas então, por que ele está aqui na lista dos maiores rabinos? Porque foi graças ao início de um trabalho feito por ele que nós temos hoje o movimento Chabad, que nós temos hoje o movimento Breslev e vários outros movimentos derivados do Hassidismo de Israel Baal Shem Tov. Nesse livro aqui, os aspectos do Hassidismo, traz algumas citações de palavras, de ditos por Baal Shem Tov no início. Você sabia que no início do Hassidismo, o movimento criado por Israel Ben Eliezer sequer era aceito dentro do judaísmo? Mas como ele fez para que esse movimento, iniciado por ele, tivesse aceitação dentro do judaísmo da sua época? Na sua época, por volta do ano 1700, o judaísmo era muito formal, muito cheio de regras. E daí Baal Shem Tov começou a trazer a oração como ponto fundamental para os demais judeus de sua época. Ele tinha uma capacidade de proteger a comunidade, segundo dizem, no entorno dele, da peste e da perseguição. E como ele fazia isso? Através da oração. Ou seja, mesmo um judeu não muito conhecedor do Talmud, não muito conhecedor da Torá, podia ter as suas orações ouvidas por Deus. Como? Através de uma devoção, de uma kavaná, de uma intenção sincera. Aqui nos aspectos do Hassidismo é dito assim: o cântico e a dança exaltados, dionisicamente oferendados, elevam em extrema a alma e geram a irmandade dos corações, que importa e toca a Deus mais do que a rotina cerimonial. Ou seja, quando você vê os discípulos do Rebbe Nachman, por exemplo, nos dias de hoje, quando eles dançam nas ruas de Jerusalém sem que se preocupem com o que os outros vão achar, quando eles dançam e convidam as pessoas a dançarem junto com eles, eles não estão preocupados com se aquela pessoa cumpre Torá, se aquela pessoa come kasher, mas estão preocupados em acolher aquelas pessoas e aproximá-las de Deus. Na verdade, faltam nesse sentido qualquer informação precisa, sabendo-se apenas que o rabino do Baal Shem Tov faleceu por volta de maio de 1760, mas os seus ensinamentos perduram até aos dias atuais, a sua devoção inspira as pessoas até os dias de hoje. Por isso, Baal Shem Tov, o terceiro da nossa lista, é um grande rabino, foi um grande rabino inspirador que viveu na Ucrânia, mas que seus ensinamentos do Hassidismo são fontes que atraem as pessoas para a presença de Deus até os dias de hoje. E em segundo lugar da nossa lista, nós voltamos um pouco mais no tempo, cerca de 700 anos. Voltamos ao ano 1040 da nossa época para falarmos do rabino Yitzhak Shlomo, conhecido como Rashi. Yitzhak Shlomo nasceu na cidade de Troyes, na França, e logo na sua juventude ele se tornou um grande mestre porque foi instruído junto dos grandes sábios de sua época. Rashi ficou pobre por conta disso, porque ele investia no seu conhecimento, no aprendizado. Ele ficou pobre de dinheiro, mas ele se tornou rico no conhecimento da Torá. Com pouco mais de 25 anos, Rashi tornou-se o grão-rabino de Troyes e ele sustentava a sua família através do seu trabalho com a vinicultura, através da plantação de uvas. Ele produzia e vendia os seus vinhos em toda a comunidade. E à medida que a sua fama crescia, crescia também o número de discípulos, e a yeshiva em que Rashi ensinava tornou-se um centro de onde vinham, para onde afluíam judeus de toda a França e de toda a Europa
em busca dos conhecimentos de Irashi. Aí a gente vê o quanto um rabino pode ser inspirador, né? As pessoas mudarem de cidade para aprenderem com ele. A maior obra que Irashi produziu, foi o seu comentário acerca do Talmud. E ele escreveu detalhadamente e ele carrega esse mérito porque o seu comentário dentro do Talmud veio a se tornar acessível para os judeus de todo o mundo, de todas as épocas, sejam ricos ou sejam pobres, todos hoje podem ter acesso ao conhecimento do Talmud, às explicações de Irashi, sendo a fonte de inspiração para muitas pessoas. E até os dias de hoje, não tem como dizer, né? Nas yeshivot, nas escolas rabínicas do mundo todo, os judeus estudam o Talmud, mas estudam o Talmud graças ao conhecimento de Irashi, sempre pesquisando ali a opinião de Irashi, a explicação que ele dava dentro de cada uma das Mishnayot, dos versos, vamos dizer assim, né, contidos ali no Talmud. E ele é considerado, já era considerado na sua época e é considerado até os dias de hoje, o maior comentarista do Talmud dentre todos, né, o mais relevante nos dias atuais também. O rabino Yitzhak Shlomo Rashi faleceu no ano de 1105, no dia 13 de julho, e ele carrega esse mérito, então, de seus comentários, tanto do Talmud quanto da Torá, se tornarem acessíveis às pessoas de todo o mundo, aos judeus de todo o mundo, e até os dias de hoje, 900 anos depois de sua morte, Rashi continua sendo a fonte de inspiração para os judeus buscarem o conhecimento da Torá. Só por isso, né, como se isso fosse pouca coisa, já torna Rashi um dos rabinos mais importantes da história e o top 2 da nossa lista de hoje. Chegamos agora ao primeiro lugar da nossa lista dos grandes rabinos, e não podia ser outro a não ser Moshe ben Maimon, ou Maimônides, também conhecido como Ramban. Ramban, não confunda, Ramban com M é Maimônides. Ramban com N no final é Moshe ben Nachmanides, outro grande rabino também na sua época, mas estamos falando de Moshe ben Maimon. Ele nasceu em Córdoba, na Espanha, no dia 30 de março de 1138. Moshe ben Maimon se tornou o grande rabino de sua época, o grande rabino do período medieval, e além de ser rabino, ele também era filósofo e médico, conhecido como o grande médico de Sefarad. A sua influência no judaísmo vem das suas muitas obras, incontáveis obras de Maimônides, né? Dentre elas, a gente pode destacar algumas que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, as grandes epístolas de Maimônides, as cartas que ele escrevia aos seus discípulos, e essas cartas deixavam grandes ensinamentos. Tá? Para quem crê no Novo Testamento, então conhece as cartas de Paulo, né? O Maimônides também escrevia cartas aos seus discípulos, às suas comunidades. Um outro grande trabalho também foi o Tratado sobre a Ressurreição, escrito sobre a crença na ressurreição. Aliás, né, a crença na ressurreição, um dos 13 princípios da fé judaica, também compilados por Maimônides. Nesses 13 princípios, a gente destaca ali, por exemplo, a crença num único Deus, né, um Deus indivisível, um Deus incorpóreo que não possui nenhuma forma, a crença na Torá como a fonte, a lei de Deus dada aos filhos de Israel, imutável, perfeita e eterna, a crença de que Moisés foi quem nos deu a Torá, a crença na recompensa tanto aos bons quanto aos maus, segundo os nossos próprios atos, a crença na vinda do Messias, o Mashiach, né? Anima amin bemunash lema beviat hamashiach. Eu creio com fé completa na vinda do Mashiach, né? E apesar dele tardar, esperá-lo-ei a cada dia. Então, quando a gente lê os 13 princípios, lógico, nos remetem a Ramban. Os judeus creem nos princípios, não foi Maimônides quem escreveu, mas ele determinou os 13 princípios baseados no que está na Torá, né? E nos profetas, é claro. Maimônides também escreveu o Sefer HaMitzvot, ou os 613 mandamentos da Torá. Então a gente tem aqui o Sefer HaMitzvot, um outro livro de Ramban. Então imagina alguém que viveu há 800 anos atrás escrever tantos livros e esses livros chegarem até nós nos dias de hoje, né? Então o Sefer HaMitzvot traz para nós todos os 613 mandamentos que contemplam na Torá. Mas a obra magna, o grande trabalho de Ramban, de Maimônides,
foi o Mishneh Torah, a compilação de todos os mandamentos contidos, trazidos a nós, as explicações dos mandamentos trazidos a nós dentro do Talmud. Maimônides levou cerca de 10 anos, desde o ano 1170 até o ano 1180, para escrever o Mishneh Torah. E hoje os judeus do mundo inteiro devem conhecer, devem buscar esse conhecimento através dos livros, um compilado aí, são 14 volumes que chegam a nós até os dias de hoje, nos ajudando a compreender os mandamentos de Deus. Então a gente vê a influência de Maimônides, os 613 mandamentos, o Mishneh Torah, as cartas, a carta Epístola ao Iêmen, as cartas, os tratados sobre a ressurreição, tudo isso escritos ao longo do período em que ele não deixou de exercer a medicina. Então ele exercia a medicina com o qual ele sustentava, ajudava a sua família também, mas ao mesmo tempo Maimônides escrevia grandes livros, grandes tratados, grandes discussões que foram trazidos até nós nos dias de hoje como uma grande fonte do conhecimento da fé judaica. Ramban, ele faleceu com apenas 66 anos na cidade de Cairo, no Egito, e depois teve seu corpo levado para a cidade de Tiberíades, na Galileia, onde está sepultado até os dias de hoje, e o túmulo de Ramban passa a ser, a partir de então, um lugar de peregrinação. Então, quando você vai a Tiberíades, na Galileia, lá existe um monumento, e dentro desse monumento, num cemitério onde estão sepultados grandes rabinos, está ali o túmulo de Ramban. Ramban, ele é tão importante que existe um ditado dentro da fé judaica que de Moshe a Moshe nunca se levantou outro igual a Moshe. O que significa isso? De Moisés, da Torá, até Moisés Ramban, nunca se levantou outro no nível de Moisés, de qualquer um dos dois. Então ele é comparado ao Moshe da Torá. Eu espero que esses 5 rabinos escolhidos por mim possam realmente te trazer inspiração. Talvez você possa considerar alguns outros, mais rabinos ligados à Kabbalah, ao misticismo judaico, os outros rabinos ligados a outros tipos de conceitos dentro da fé judaica, mas enfim, que você possa buscar mais conhecimento dentro dos rabinos e que esses rabinos possam te inspirar a buscar mais a presença de Deus, tá bom? Se você gostou da lista aí, dá um joinha. Se você quiser sugerir algum tema, alguma lista, manda mensagem aí, escreve nos comentários e a gente vai escrever, vamos falar um pouco sobre coisas que sejam interessantes para todos vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, até a próxima semana com mais uma lista dos 5 mais. Um abraço, shalom e até a próxima, tchau!